Mas, Yalcha, é muito interessante que a necessidade que nós temos de compreender essa mensagem. É uma mensagem muito rica, tem muito aprendizado. A figueira que não deu frutos. E é uma mensagem que fala conosco, né? Na nossa vida espiritual. Um perigo e um risco muito grande de acontecer o mesmo com essa figueira, se nós, por um momento ou outro, aí não ficarmos preocupados se nós estamos dando fruto ou não. Eu quero ler o texto aqui, do verso 18, que diz o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, guarde isso, à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. E Yalcha, quando passou por ali, ele viu essa figueira e achou que colheria um fruto para se alimentar daquela figueira. O Eterno lhe criou as plantas e as árvores, irmãos, para isso, para servir de alimento para nós, seres humanos, para os animais. E existe uma dinâmica da árvore, ela produz o fruto. Se ela não produz o fruto, automaticamente ela morre. Se ela não produz o fruto, não tem semente. Se não tem semente, não existe, não tem a semente, não tem como ela multiplicar, não tem como ela crescer em quantidade e em tamanho. Quando o Eterno ele faz uma comparação dessa figueira com as pessoas, conosco, tem várias analogias a respeito do ser humano com as árvores. É a necessidade que nós temos que compreender o que nós precisamos estar fazendo, quem nós precisamos ser, para poder ser útil, frutificar e levar a mensagem para frente. Dar fruto, irmãos, espiritualmente, como uma árvore, eu e você, é o quê? É alimentar os outros. Fisicamente, se tiver necessidade, mas principalmente espiritualmente. Uma live como essa, uma reunião como essa, é a oportunidade que nós temos de nos alimentar e de alimentarmos uns aos outros com os frutos que cada um de nós tem dado. Não compare o seu chamado com o chamado de outro irmão, de outra pessoa. Não compare o ministério, o dom que o Eterno deu para você com a do seu irmão. Dê fruto naquilo que você foi chamado. Dê fruto, alimente o seu irmão, alimente o seu próximo com aquele dom, com aquele talento que o Eterno te deu, mas não deixe de dar fruto. Darmos semente, irmãos, plantarmos sementes da multiplicação do Evangelho. Quando nós damos fruto, e quando diz a respeito da semente, significa o quê? Que nós precisamos levar essa boa semente, que nós precisamos propagar a mensagem do Evangelho do Reino, fazer com que esse reino cresça, com que essa mensagem cresça, com que essa mensagem frutifique, multiplique, assim como é os frutos de uma árvore. Né? Quando você pega uma árvore como a jaca, que tem muita semente, sabe, uma mão, num único fruto você consegue multiplicar aí a quantidade de sementes para produzir muita coisa. E é isso. Às vezes você não sabe, uma semente que você planta no coração de alguém, uma semente do reino, e essa semente encontra uma terra fértil, você pode não ver aqui, mas aquela semente ela pode dar fruto, e você receba um abraço de alguém, e diga assim: eu estou aqui, porque você não foi negligente. Eu estou aqui porque você pregou a mensagem para mim. E eu ouvi a tempo oportuno. E eu estou aqui antes até mesmo do arrebatamento. Porque eu sei que eu entendo que quando nós somos escolhidos, chamados, predestinados, ou agora ou depois ele vem. Mas se você prega a semente aí, aonde você está, e essa semente alcança uma terra boa, ela frutifica, aquele fruto, aquela pessoa que recebeu a mensagem, com certeza ela vai ouvir e vai obedecer. Porque o tempo é remido, como disse os nossos irmãos aqui. E se você não frutifica, se você não está fazendo nada para o reino, independente do que você esteja fazendo, até mesmo as suas orações, você corre um risco muito grande de ser visto como aquela figueira.
olhado, né, observado, que nós somos observados pelo Eterno o tempo todo, e de nos encontrarmos aí, de certa forma, infrutíferos. Mas qual que é o segredo, irmão Daniel? O que eu preciso fazer? O que eu preciso observar para não me encontrar nessa situação? A Escritura diz que ele vem de uma figueira à beira do caminho. O segredo, irmão, é não ficar na beira do caminho. É você não estar à beira do caminho. Quem está à beira do caminho não está nem fora e nem dentro. Está na margem, está em cima do muro, está indeciso. Está precisando tomar um posicionamento. Está precisando tomar uma atitude. Olha o que diz o Salmo 140, verso 5. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Olha só o perigo de estar à beira do caminho. À beira do caminho você não produz. Como essa figueira não produziu, porque está à beira do caminho. À beira do caminho você é alvo fácil, é presa fácil dos inimigos, do adversário. E se você fica à beira do caminho, dificilmente você vai conseguir atingir o nível de frutificar espiritualmente. A Escritura tem um versículo que diz aí, num texto, mas vamos olhar a Escritura como um todo, porque esse versículo, se eu não me engano, está lá no Evangelho que nós consideramos como herético, né? Mas dá-nos a entender que Alcha é o caminho. Por quê? Porque ele é o nosso bom pastor. É ele quem nos guia, né? Ele é a nossa referência, ele é a nossa bússola. Nós precisamos ser formados, e Alcha precisa ser formado em nós. Então, ele é o nosso modelo de fé, de regra, de conduta, de exemplo. Então, ele é o caminho que nós precisamos seguir. Precisamos seguir os passos de Alcha. Precisamos seguir as pisaduras de Alcha. Então, nós conseguimos entender, sim, que Alcha, ele é o caminho. E quando nós estamos em Alcha, completamente em Alcha, não estamos à beira do caminho. Quando nós estamos no caminho, quando nós estamos vivendo e vivenciando a realidade do testemunho de Alcha em todas as nossas atitudes. Olha só, estar totalmente Alcha é o segredo. É não estar em cima do muro e nem na beira do caminho. Provérbios capítulo 3, o verso 6, irmãos, diz o seguinte: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Yahshua em todos os seus caminhos é você conseguir ver Yahshua em cada atitude que você tomar, em cada passo que você dá, em cada curva que você faz. Ou seja, é ser direcionado por ele em todas as áreas. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Você tem que olhar para cada atitude sua e ver Yahshua na sua atitude. Você tem que olhar para cada fala sua e ver Yahshua na sua fala. Você tem que olhar a cada decisão sua e ver Yahshua. Isso é reconhecer ele em todos os seus caminhos. Ou seja, isso é estar no caminho e não à beira do caminho. Olha o benefício de não estar na beira do caminho, mas estar em Yahshua, estar no caminho. Por quê? Porque a Escritura diz que a própria palavra, né? A própria palavra manifesta através de Yahshua, em Yahshua. E diz a Escritura que rios de água viva fluem, né? Da Escritura, da verdade, do caminho. É uma fonte inesgotável de água, as Escrituras. Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Sabe qual que é o caminho dos pecadores? É a beira do caminho. No nosso contexto hoje, é aquele que não é nem crente, nem quente e nem frio. É morno. Está indeciso ali. Está ali meio à beira do caminho. Isso é um perigo muito grande. Mas olha só. Antes, tem o seu prazer na lei do Criador. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, reconhecendo em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Olha a comparação que é feita agora.
a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha a diferença em estar à beira do caminho e estar junto ao ribeiro de água. Se nós somos comparados com esta figueira, nós entendemos que nós temos a escolha de decidir qual é o local em que nós queremos estar. Se nós queremos estar junto ao ribeiro de águas, porque o Salmo 1 nos orienta a isso, ou se nós queremos estar à beira do caminho. Há uma outra referência bem parecida, Irmial 17:8. Eu vou ler aqui na versão da King James atualizada. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Sabe o que diz aqui, irmão? Não importa a provação, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a perseguição, não importa o teste, não importa nada que você enfrente, você não vai deixar de dar o seu fruto. Não importa se estão te perseguindo, você vai continuar dando o seu fruto. Não importa se estão te caluniando, você vai continuar dando o seu fruto. Não importa se as portas daqui se fecharam, você não vai deixar de dar o seu fruto. Por quê? Porque você está alicerçado. A sua raiz, ela está diretamente ligada nos ribeiros de água. Ou seja, a sua raiz, ela está fundamentada, né, no único lugar onde você pode frutificar. A Escritura, quando ela faz essa comparação, e os irmãos falaram aqui a respeito do cuidado que tem que ter com a planta, dependendo do solo, você planta ali algo, mas se você não cuidar, se é uma árvore frondosa, frutífera, existem vários cuidados que você precisa ter constantemente para produzir um fruto. Por quê? Porque pode dar bicho, né? Pode vir uma doença, pode vir uma praga, e mesmo quando o fruto está ali, se você não tomar cuidado, os predadores vêm e tomam o fruto ali, e você não consegue nem se alimentar daquele fruto. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho diante do Eterno. Nós precisamos estar muito atentos como está o nosso coração. Como está o seu coração. Porque a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Você só vai frutificar se dentro de você, a essência que houver dentro de você, for vida. Porque uma fruta é vida. E quando a Escritura fala a respeito que nós temos que frutificar, nós temos que transmitir vida através da nossa conduta, através das nossas palavras. Um exemplo, é muito complicado nós reclamarmos da nossa vida, reclamarmos da nossa situação, contarmos as nossas dificuldades, ou vivermos uma vida de constante murmuração. É como se nós fôssemos uma árvore bichada. Ninguém vai conseguir se alimentar em você e de você. E aonde está o problema? Talvez o problema está em fazer uma autoanálise e retirar essa erva daninha. Talvez adubar, como o Roberto disse. Talvez colocar aí um calcário espiritual, que é a palavra. Fazer uma análise. Então que nessa noite nós possamos observar esse exemplo da figueira que estava à beira do caminho. E colocarmos isso em prática na nossa vida. Que nós não ficamos na beira do caminho. Que nós possamos sair da beira do caminho. Que nós possamos mergulhar verdadeiramente na presença do Eterno. Eu e ao Criador, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. E na versão Almeida, eu, o Criador, esquadrinho a mente e provo o coração. E isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. O fruto das suas ações. Então, entendamos que cada atitude nossa, irmãos, ela produz um fruto, né? E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado até numa resposta que a gente dá.
até numa manifestação que a gente fala. Por isso que a Escritura diz que às vezes é melhor a gente ouvir mais e falar menos. Porque a resposta branda, ela alivia o furor. Mas quando no momento de uma situação você acaba falando uma palavra mais dura, talvez ali vai produzir um fruto, né, amargo no coração de alguém e na vida de alguém. E tudo isso um dia vai ser pesado na balança. Que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento e que o nosso fruto permaneça para a glória de Deus dos Exércitos. Os meus joelhos se dobrem, meus olhos se elevem aos céus onde tu estás. Meus lábios clamem seu nome, e todo o meu corpo te adore e possas me olhar. Ofereço esta canção, pois o meu coração já é teu. E enquanto eu viver, servirei a você todo dia. Meus passos sejam retos, e os meus pés desviem do mal para te encontrar. E ao seja o meu caminho, o sol que